gente vai chamar nosso grupo de análise porque a gente tem algumas informações relevantes. Mas antes, vamos chamar Marina Demore, que nunca perde tempo, está presente no Senado Federal, acompanhou alguns depoimentos e pode falar a respeito dessa decisão do ministro Nunes Marques em relação ao ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que foi uma queda de braço que a CPMI acabou sendo derrotada, inclusive em muitas quedas de braço com o Supremo Tribunal Federal. Demore está conosco? Como vai, minha amiga? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria que você contasse para a gente como agirá a CPMI em relação a essa decisão de Nunes Marques. A CPMI já recorreu, ainda vai recorrer, em relação a esse prazo final. A gente viu agora há pouco, no Brasil Meio-Dia, que o presidente da CPMI falou que não dá tempo mais de depoimentos. A última sessão é na quinta-feira, no feriado não haverá mais sessões e aí começa a leitura do relatório final. Gostaria que você contasse esses prazos para a gente, Demore. Oi, Uribe. Boa tarde para você, para a Tainá e para todos. Começando pela decisão do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, porque o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, disse que já acionou a advocacia do Senado para recorrer dessa decisão. O presidente disse que essa é mais uma decisão que acaba limitando os trabalhos da CPMI e que vai pedir para que o presidente da Câmara e o presidente do Senado dialoguem com o Supremo Tribunal Federal para estabelecer uma clareza em relação, então, aos limites, ao que deve ser feito, ao que deve ser tratado em uma comissão, porque no entendimento dele existe um certo cerceamento em relação ao que vem sendo aprovado na comissão. A decisão do ministro Cássio Nunes Marques, então, lembrando, suspende a decisão que foi aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura o 8 de janeiro, que justamente pediu a quebra de sigilo de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Isso também incomodou bastante a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, que falou mais uma vez em intromissão indevida de um poder sobre o outro e disse que o resultado desse mandado de segurança põe por terra o trabalho de meses de investigação da CPMI, que, portanto, o relatório deve ser prejudicado, já que, mesmo já tendo tido acesso aos autos, mesmo tendo tido acesso aos dados bancários, telemáticos de Silvinei, esses dados não poderão ser utilizados, então, nesse relatório final. Agora, falando um pouco sobre esse calendário da CPMI, né? Hoje, quem está sendo ouvido é o empresário Argino Bedin, conhecido como o pai da soja, no Mato Grosso. Ele que é apontado como um possível financiador dos atos do 8 de janeiro, já tinha sido alvo também do ministro Alexandre de Moraes. Expectativa de que na próxima quinta-feira seja ouvido o subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, que estava lotado no batalhão de policiamento de choque da Polícia Militar do Distrito Federal e que atuou ativamente, né, nos atos do 8 de janeiro, e depois a comissão só volta a se reunir então para entrega do relatório prevista para o dia 16, portanto depois do feriado do 12 de outubro. A relatora Elisiane Gama pediu esse prazo para ter mais tempo para se dedicar então à escrita desse relatório. Hoje, só lembrando, Tainá e Uribe, o presidente da comissão pegou, aliás, de surpresa os parlamentares, colocando para votação um requerimento que pede a convocação de Sandro Augusto Salles Queiroz, ex-comandante do batalhão de pronto emprego da Força Nacional da Segurança Pública, mas a comissão, a maioria, acabou rejeitando esse pedido porque não houve acordo e a gente vem falando dessa falta de acordo ao longo de toda a comissão. Eu volto com vocês, sigo acompanhando por aqui, a sessão já deve ser retomada a qualquer momento, viu? Excelente. Eu até perguntei para uma fonte membro da CPI durante a apresentação desse requerimento, Marina, e ela me disse, olha, é uma tentativa do Arthur Maia demonstrar que ele fez o que pôde também. Havia esse pedido da oposição, ele sempre trabalhou no acordo dizendo que era preciso também respeitar o direito da minoria, portanto, a gente, olhando o pano de fundo, consegue entender o porquê dele ter apresentado de surpresa esse requerimento. Uma forma de dizer, eu fiz o que eu pude, eu tentei, mas o governo também tem maioria para derrubar. Claro, sem acordo, esse requerimento não prosperaria assim como aconteceu. Marina, obrigada pelas informações.